Bom, pessoal, e aí, como é que estamos em relação à adição de momento angular? Hoje a gente vai entrar agora no caso geral, eu tentei fazer o caso específico com mais detalhes na aula passada, para vocês desenvolverem um pouco mais a intuição, né? Mas agora a gente vai fazer o produto de duas representações irredutíveis quaisquer e mostrar como que esse produto de representações irredutíveis vai ser escrito em termos das outras, tá? Antes disso, eu vou dar um pouco de exemplos aqui, alguns poucos exemplos. Você pode explicar uma coisa que você escreveu na última aula, que era o produto tensorial de dois espaços e a soma tensorial de dois espaços? Eu confesso que eu não sei muito bem o que é produto, o que é soma e eu fico um pouco perdido nisso. Tá. Vamos lá. Imagina o seguinte, você tem um espaço vetorial de partículas que representam os spins de partícula de spin 1, tá certo? Então esses espaços vão ser o 1, menos 1, 1, 0 e 1, 1. Certo? Lembra, esse espaço tridimensional, a gente viu que no caso, o J quadrado não muda, vai ser, esse cara aqui, em qualquer um desses vai ser, vamos dizer que aqui seja 1 e epsilon, onde epsilon pode ser menos 1, 0, 1. Isso aqui vai ser sempre esse alto valor aqui, que vai ser h cortado ao quadrado, 1 mais 1, ou seja, 2h cortado ao quadrado. Então esse cara aqui não muda, o espaço, então, a dimensionalidade dele vem todas as possibilidades de spin na direção z, e aí você tem o J z aplicado em 1 epsilon é igual a h cortado epsilon 1, certo? Então, é um espaço tridimensional, ok? Digamos que agora eu faço o seguinte, por alguma razão, esse espaço ele vai ser dividido em dois subespaços, tá certo? Ou seja, eu pego o espaço que vai incluir o 1 menos 1 e o 1, 1, tá certo? E o espaço, vou pegar aqui, união com espaço que tenha só o 1, 0. Certo? É fácil. Um conjunto com 3 elementos, eu separo um conjunto com 2, união um conjunto com 3. Isso aqui dá o meu espaço original, certo? Se você pensar nesse sentido, a soma direta desses espaços aqui, digamos, esse aqui é o espaço só do mais ou menos 1, e esse cara aqui eu vou chamar de espaço 0, certo? De forma mais prática, para você pensar, o nosso espaço original ele vai ser igual ao espaço mais ou menos 1, soma direta no espaço 0. Como é que você sabe que isso aqui é uma soma direta? Você sabe porque um vetor de V, ou seja, se V pertence a V maiúsculo, significa que V tem que ser uma combinação do mais 1, 1, mais 1, mais menos 1, 1, menos 1, tá certo? Então você tem esses dois elementos de base, mas os vetores que vão pertencer a esse espaço aqui, eles também podem ter componentes nessa direção. Então soma com componentes nessa direção. Então quando você tem uma base, ou seja, quando seus vetores estão escritos em termos dessa base, e você faz uma soma direta com outro espaço, então você vai ter mais componentes na base do outro espaço. Então soma as componentes, tá vendo? As componentes se somam. No caso do produto tensorial, digamos que agora eu tenho um produto tensorial, esse mesmo espaço V aqui, e eu tenho o seguinte, V tensor V. Então se esse cara aqui eu tenho psi pertencente a V tensor V, então psi vai ser o seguinte, ele vai ser somatório de psi epsilon, epsilon linha, ambos correndo de menos 1 a 1, tá certo? Menos 1, 0 e 1. De psi epsilon, epsilon linha, e aqui vai ter 1 epsilon, 1 epsilon linha. Tá vendo que aqui a diferença é que quando você faz o produto tensorial, a sua base muda. Você não está simplesmente somando mais elementos na sua base. A sua base agora vai ser o produto das bases.
Então aqui você vai ter mais elementos. Aqui você vai ter o número de elementos aqui vezes o número de elementos aqui. No caso é 3 vezes 3. Tá certo? Vão ser 9 elementos aqui. Enquanto aqui eu tinha 2 e 1, então ficou 2 mais 1. Aqui era 3 e 3, ficou 3 vezes 3. Se aqui fosse 8 e 30, seria 38. Entendeu? E se fosse 8 e 30, seria 30 vezes 8. Entendeu? Aqui. Então essa é a diferença entre produto e soma. O que acontece é que fisicamente, esse tipo de construção aqui, ela representa um estado que descreve um conjunto de partículas. Porque o estado de uma partícula não afeta o outro, no sentido de que, para todos os estados que essa partícula pode ter, a outra continua podendo ter todos os estados que ela podia ter antes, entendeu? Então, por isso que vem esse produto, entendeu? Quando você faz a soma direta, você está só adicionando, digamos, graus de liberdade para um mesmo tipo de construção, certo? O que a gente vai fazer no caso de um momento angular é que a gente vai pegar um espaço com uma certa representação de um outro espaço com representação de linha e vai se perguntar o seguinte: será que isso aqui vai ser uma representação irredutível do grupo de rotação? E aí a gente vai descobrir que não vai ser uma representação irredutível. Se ela não é irredutível, será que ela pode ser escrita como uma soma de representações redutíveis nesse sentido? E a resposta vai ser sim. Isso aqui vai ser uma certa soma de um cara, 2 linhas, mais outro cara, 3 linhas, e assim por diante. E fazer as dimensões irredutíveis aparecendo nessa soma. A gente vai determinar exatamente como fazer daqui para cá. Justamente porque aqui, desse ponto de vista, está pensando nos estados individuais, os estados de uma partícula vezes os estados de outra partícula, e aqui está pensando nos estados do conjunto de partículas. Ou seja, esse cara aqui vai te dizer do momento angular do conjunto, e aqui te diz do momento angular das partes, entendeu? E é claro que existe uma relação entre o momento angular das partes e o momento angular do conjunto, e essa é a relação que a gente vai estabelecer. Certo? Basicamente, essa conta que a gente vai fazer hoje. Isso, eu estou somando elementos na base, se você quiser pensar assim. Mas é que eu não consigo ver essa estrutura aí como um espaço. Ela é só uma forma de você escrever, simplificar escrever, somar tudo e botar uma coisa aqui, representar tudo. Tipo, como que eu vejo a base desse espaço? Deixa eu entender, você está preocupado com uma certa artificialidade dessa construção aqui, eu imagino. Por que você escolheu o mais ou menos 1 e o 0? Por que são espaços diferentes? É esse o seu questionamento? Na verdade, tem a ver também com as bases. Isso é um espaço vetorial? Todos os objetos que a gente está trabalhando desde o começo do curso são espaços vetoriais. Sim. Como que é a base Qual deles? Esse aqui? Esse foi o que eu acabei de construir. Uma base possível é essa, que envolve esse vetor e esse vetor. E o que a gente viu lá no comecinho, lá de física de mecânica quântica 1, é que uma base, por definição, ela é tal que se você pegar a combinação linear de elementos da base, você recobre todo o espaço. Ou seja, um elemento arbitrário de V sempre pode ser escrito como uma combinação linear, né, dado 3 números arbitrários aqui, uma combinação linear de elementos da base. Tá certo? A diferença é que, se eu estou nesse subespaço, significa que eu só posso formar combinações lineares desse e desse cara aqui. Se eu estou só nesse subespaço, é um subespaço unidimensional, então eu só posso ter vetores nessa direção. Quando eu faço a soma direta, eu posso fazer combinações lineares agora dos 3 elementos. Entendeu? Enquanto aqui é substancialmente diferente, né? Aqui eu estou pegando o produto, o elemento de base ele tem um significado diferente e eu tenho muito mais deles, né? Agora eu tenho vezes deles. Como é que eu sei que aquela lá é redutível e as outras são irredutíveis? A gente não sabe. O que a gente vai fazer é que, por construção, a gente vai pegar produto de irredutíveis. De irredutíveis. A gente vai pegar produto de irredutíveis e ver como que ele se dá em termos de soma de irredutíveis. A gente poderia começar com produto de coisas que são ou redutíveis e depois descobrir a soma, só que seria mais complicado, entendeu?
a gente pode começar por aqui e depois usar as regras que a gente vai encontrar justamente para fazer o caso geral. Mas existe um teste para eu saber se é redutível ou se é irredutível? Tem, sim. Você pode... A gente já construiu, então a gente não vai precisar fazer o problema que seria, dado uma representação, descubra se ela é redutível ou irredutível. A gente não vai fazer esse exercício porque não é um exercício útil, não aparece frequentemente, entendeu? Mas tem teste, sim. Mas vocês não viram. Não, isso é a definição de base em si, né? É você encontrar o conjunto máximo de elementos linearmente independentes. Ou melhor, a dimensionalidade do conjunto máximo de vetores linearmente independentes. Mas isso não tem nada a ver com o Não, não tem nada a ver. Então, para dar um pouco de exemplo aqui, pessoal, imagina que a gente tem a seguinte situação. A gente está trabalhando num problema em que a gente está interessado no momento angular total de uma partícula que tem graus de liberdades orbitais e de spin. Tá? Então, o nosso conjunto agora não é nem duas partículas, é a mesma partícula, só que a gente está pegando no conjunto de momento angular total em comparação ao momento angular que seria só de spin ou só orbital. Né? Então, digamos que eu tenho aqui os meus graus de liberdade orbitais, eu vou descrever com W, tá? E eu tenho aqui um ket simétrico, né, representando esses dois estados aqui. Então, esse ket seria escrito assim, a gente viu isso, né? W1, W2, mais W1, W2, W1, tá certo? Bom, o antissimétrico teria um menos aqui, certo? Ok, agora imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma partícula de spin meio, certo? Bom, se é uma partícula de spin meio, como é que tem que ser a simetria ou a antissimetria aqui do estado dela? Se ela tem spin meio, ela é férmion, né? Se ela é um férmion, ela tem um estado antissimétrico, ok? Os graus de liberdade orbitais, eles podem estar no simétrico ou no antissimétrico. O que importa pra gente, isso eu ressaltei lá para trás com vocês, é que o que importa é que o estado final tem que ser simétrico ou antissimétrico. Então vamos pegar aqui, essa partícula é fermiônica, então ela vai ter o spin eu só preciso do M, porque o spin meio não muda, né? Então eu vou ter W1M1, representando o estado completo da primeira partícula, e o W2M2, tá certo? E ele tem que ser antissimétrico, tá certo? Como que a gente pode construir isso aqui? Deixa eu pegar. Isso aqui a gente pode ter o W1, W2 simétrico, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Veja, aqui eu escrevi só a parte orbital. Se a parte orbital é simétrica, o que tem que acontecer com a parte de spin? Tem que ser antissimétrica, certo? Então aqui o que pode aparecer aqui? Mais, menos, 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 mais, sobre a raiz de 2. Tá certo? E a gente viu na aula passada que isso aqui é uma partícula de spin zero. Tá certo? Então, para a partícula ser de spin, para o conjunto, para esse seu conjunto de partículas aqui, de dois férmions, se comportar como se fosse uma partícula de spin zero, a parte orbital tem que ser simétrica. Tá vendo como é que existe uma relação interessante que começa a conectar as duas coisas? E se eu tiver uma coisa aqui que é antissimétrica na parte orbital, então aqui pode aparecer o que aqui? Qualquer coisa do tipo mais, mais, menos, menos, ou mais, menos, mais, menos, mais. Então, se a parte orbital é antissimétrica, o conjunto se comporta como se fosse uma partícula de spin 1.
Se a parte orbital tem uma característica antissimétrica, então essa parte de spin vai ser a representação de spin 1. É claro que um conjunto qualquer, eu posso estar num estado emaranhado disso com isso, tá? Porque na mecânica quântica você pode somar os estados. Você pode estar em estados de superposição complicados dessas coisas aqui. Mas é interessante entender que existe essa partição aqui. Ou seja, se a parte orbital... Veja, a parte orbital, pessoal, é aquela parte que diz, por exemplo, a posição de um da posição de outro. Isso aqui pode muito bem ser simplesmente a posição x1, x2 simétrico. Tá certo? Esse W aqui. Pode ser NLM também, tá? Se for os estados do átomo de hidrogênio. Mas pode ser X1, X2 também. Então aqui, ó, aquela brincadeira toda que a gente fez dos estados se aproximando e tal, né? Lembra que a gente faz os dois estados se aproximando, X1 se aproxima de X2, a gente vê se a probabilidade diminui, se ela aumenta, né? Então isso aqui vai acontecer de uma forma se o comportamento de spin for 0 e de uma forma diferente se o comportamento de spin for 1. Certo? Então, pode falar. Eu me perdi um pouquinho. Por que a gente tem que multiplicar pelo outro? Por exemplo, se eu tenho simétrico, por que eu tenho que fazer o produto tensorial simétrico? Porque no fim, isso aqui é uma maneira um pouco mais explícita de escrever isso, né? Lembra, esse cara aqui não é nada mais que o produto tensorial disso, com isso, com isso, com isso. Certo? Então, quando eu, digamos, se eu abrir essa multiplicação aqui, isso aqui vai ficar assim, ó. W1 mais W2 menos, tá certo? Vai ficar enorme, espera um pouquinho. Vamos lá, W1 mais W2 menos W1 menos W2 mais, tá certo? Vou botar 1 sobre raiz de 2 aqui do lado de fora. O fator de normalização eu não vou botar não, porque não vai importar. Só que agora, veja, aqui é o simétrico, então eu também tenho a versão oposta dele. Então é isso aqui, mais W2 mais W1 menos W2 menos W1 mais. Se você olhar para esse estado aqui, no que diz respeito a troca desses caras aqui, ó, né? É porque o problema é que a gente perdeu quem é o mais... Ah, não, o que está na esquerda, né? O que está na esquerda é o mais do 1, é o spin do 1, né? E o que está na direita é o spin do 2, certo? Então, o que acontece quando eu trocar esse cara com esse cara aqui? Esse cara aqui, ele vai aparecer de novo aqui. Então, quando eu trocar esse com esse e esse com esse, vai aparecer um sinal de menos, porque tem um menos aqui. E se eu trocar, né, os rótulos que estão na esquerda com os rótulos que estão na direita, esse troca com esse com sinal de menos também. Então isso aqui é um estado antissimétrico. Mas eu escrevi ele dessa forma aqui para explicitar que ele é um antissimétrico, porque veja bem, não mexe no spin, não mexe nos mais e menos. O que acontece se você trocar só W1 por W2? Esse daí vai para esse aqui, ó, o sinal de mais nos dois, tá vendo? Não troca o sinal. E esse aqui para esse. Tá vendo? Então, esse estado, essa combinação linear aqui de estados, é uma combinação linear que é simétrica se eu trocar parcialmente os rótulos. Se eu trocar só a parte do rótulo orbital, ele é simétrico. Mas se eu trocar todos os rótulos, ele é antissimétrico. E aí é muito mais simples pensar nisso escrito dessa forma do que assim. Assim a gente perde um pouco de intuição. Mas é equivalente, tá? Isso porque a gente escolheu para ser assimétrico, né? Oi? Porque eu estou afirmando que são partículas de spin meio. Tá certo? Então, o estado tem que ser um estado fermiônico. Então, tem que ser antissimétrico na troca completa do rótulo. Quando eu troco isso aqui por isso aqui, tem que dar menos o estado anterior. E foi o que eu encontrei aqui. Só que eu fui além, lembrando que a maneira que eu combino o spin das duas partículas pode me resultar em duas representações irredutíveis, uma de spin 0 e uma de spin 1.
eu escrevi os estados que vão estar aliados, né, ligados à representação de spin 0 aqui e os estados que vão ter spin 1 embaixo. Então, o produto de meio com meio deu 0 mais 1. Certo? Tá legal, pessoal? Ok. Deixa eu ver. Apagar. Bom, eu acho que o exemplo terminou. Não, eu vou dar mais um outro exemplo aqui. Então, bom, eu vou apagar esse aqui. Digamos, por exemplo, agora que essas duas partículas são 2 elétrons num átomo de hélio. Certo? Vamos pegar o estado como se fosse um estado, né, de um hélio aqui qualquer, e a gente vai escrever ele assim, por exemplo, 1, 0, 0, produto tensorial 1, 0, 0, tá certo? Produto tensorial. Então isso aqui é um estado simétrico, tá certo? Então a parte orbital é simétrica, então o que tem que aparecer aqui tem que ser antissimétrico. Menos, mais, menos, 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 mais. Sobre raiz de 2. Tá certo? Então quando você tem 2 elétrons no átomo de hélio, ambos no seu estado fundamental, o que você pode ter, porque, né, lembra do que vocês aprenderam lá no ensino médio, do spin up, down, né, que você vai botando dentro dos estadinhos? Então, esse cara se comporta como uma, né, a parte eletrônica se comporta como uma partícula de spin 0. Certo? Então, o átomo de hélio ele tem essa característica. Se ele tiver, para ele estar num estado antissimétrico aqui, um dos elétrons tem que estar no estado excitado, tem que formar um cara antissimétrico aqui, para esse cara poder se comportar como um negócio de spin 1. Certo? Escolher o estado fundamental? Não, só um exemplo. Podia ser qualquer estado simétrico ali. Tá? Uma maneira de escrever um estado simétrico simples é você pegar o mesmo estado, que é simétrico já por natureza. Certo? Não, é o que eu estava falando. Se você está falando o estado antissimétrico aqui, você poderia, mas você teria que construir. Não dá para você construir um antissimétrico com o mesmo estado. Então teria que ser uma coisa do tipo, sei lá, 2, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 2, 0, 0. Tá certo? Aí sim aqui poderia estar produto com uma coisa de spin 1, né? De spin 1. Bom, e aí, pessoal, quando que a gente usa a representação irredutível do produto e quando que a gente usa a representação irredutível que aparece como resultado daquele produto, né? Essa aqui é a pergunta. Por que a gente está fazendo isso? Então, veja bem. Digamos que a adição de momento angular que a gente está fazendo seja porque a gente tem o nosso J vindo de L mais S. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a adição de momento angular ela acontece porque eu estou somando o momento angular orbital com aqueles de spin. Tá certo? Digamos que você tem uma interação com essa partícula aqui, digamos que aqui seja um momento angular de uma certa partícula, e a interação se dá sempre com o momento angular total. Então, na newtoniana, vai aparecer o quê? Na sua newtoniana vai aparecer, sei lá, qualquer coisa do tipo B escalar L ou S, vai aparecer B escalar J. Nesse caso, claramente é melhor você usar representações da soma do momento angular, porque os individuais não vão diagonalizar a sua newtoniana, certo? Mas se você tivesse algum efeito que por acaso só acoplasse, né, só newtoniana, mais outros termos aqui, se sua newtoniana por acaso tivesse uma coisa que acoplasse só com L, então tem um A qualquer aqui, se eu tivesse só isso aqui, aí seria melhor usar a representação do produto desse com esse cara aqui. Tá certo? Então, uma questão da sua newtoniana, do modelo do seu problema, né, que vai te dizer qual é o melhor tipo de representação usar. Da mesma forma, né, a gente viu lá atrás que a gente tem um S, né, o primeiro exemplo que a gente viu é que a nossa adição de momento angular vinha porque eu tinha a adição do spin da primeira partícula mais o spin da segunda partícula. Tá certo?
Se eu, por acaso, tenho algum acoplamento, né, desses conjuntos de partículas de spin quaisquer, que acopla direto com o momento angular total delas, com o spin total, aí eu vou usar a representação da adição, ou seja, a representação do lado direito, né, a soma das representações irredutíveis. Se por algum acaso elas se acoplarem de forma independente, então eu uso essa representação aqui. Tá certo? Depende totalmente de como é sua newtoniana a utilização desse problema, a utilização dessa ferramenta. Tá certo? Bom, agora antes de a gente entrar em mais exemplos, vamos fazer o caso geral e depois a gente faz exemplos disso aqui de novo, tá bom? Deixa eu ver que isso aqui, por enquanto não. Caso geral. Então, eu vou ter, como é um caso genérico, eu vou falar que eu estou somando o J1 com o J2, tá certo? Né? E eu vou ter o meu J total, que nada mais vai ser do que J1 mais J2, certo? Naturalmente, a representação desses dois caras aqui vão ser dados assim, né? J1M1, J2M2. Tá certo? Quantos vetores de base eu tenho aqui? Esse cara aqui, digamos, sobre M1, M2, esse cara aqui vai ser o meu J1 tensor VJ2. Qual a dimensão desse espaço aqui, pessoal? Né? Dimensão de VJ1, VJ2. Quantos M's eu posso ter quando eu tenho um certo J? Menos J mais 1, menos J mais 2, até chegar em J. Então é sempre 2J mais 1, né? A gente viu isso. Só que se aqui eu tenho 2J mais 1 possibilidades, e aqui eu tenho 2J mais 1 possibilidades, então eu tenho 2J1 mais 1 vezes 2J1 mais 1. 2J2 mais 1. Certo? Foi o que a gente viu no caso anterior, né? Esse π meio, esse J é igual a meio, aí fica 1 mais 1, 2 vezes 2. Então 2 vezes 2, 4. Foi o que a gente viu, lembra? Eram 4 elementos, a gente descobriu que esse 4 especificamente era 1 mais 3. Tá certo? Que é o número de a dimensão da representação de spin 0 mais a dimensão da representação de spin 1. Tá bom? E a gente vai ver agora isso, né? Para isso, a gente vai precisar então do quê? A gente quer estudar as representações pertinentes a esse operador, né? E quando a gente vai estudar as representações do certo operador do grupo de rotação, a gente estuda o J total Z, que nada mais é do que o J1Z mais o J2Z, certo? Só que a gente também precisa do J quadrado. A representação é sempre assim, é o rótulo do J quadrado e o rótulo do JZ, certo? O J quadrado para a gente vai ser o quê? J vai ser igual, cadê você? Já não escrevi aqui, bom, vai ficar J1 quadrado mais J2 quadrado mais 2 vezes J. Certo? A gente começa estudando o que acontece com esse operador aqui. Certo? Esse operador, ele é definido como uma soma dos outros dois. O que é muito prático para a gente, porque a gente sabe que esse cara diagonaliza um e esse diagonaliza esse. Então a soma vai continuar sendo diagonalizada, né? O que é muito fácil de ver. A gente bota aqui. Então a base do produto parece ser útil para a gente, porque se eu calcular agora aqui o meu JZ, né, aplicado na base produto, J1, M1, J2, M2, esse cara aqui vai dar H cortado, M1 mais M2. Certo?
certo? Mas isso aqui já serve para a gente pensar em um monte de coisas, né? Primeiro, qual é o maior valor que eu tenho aqui? Né? Ou seja, do ponto de vista desse operador aqui, qual é o maior alto valor que ele tem? Ou seja, o alto valor de maior, que é maior do que os outros todos. Não, cara. M1 ele vai de quanto a quanto? Menos J1 a mais J1. E o M2 de menos J1, menos J2 até mais J2. Então o máximo que eu posso ter nesse cara aqui é o quê? É o M, né? Ou seja, o M aqui vai ser igual a M1 mais M2, tá certo? E o do M vai ser igual a M a J1 mais J2. Tá certo? Mas para uma representação ter o JZ igual a J1 mais J2, quais representações tem esse tipo de J? Desculpa. Quais J's permitem esse M? Né? Quais são as possíveis representações J que podem te dar esse valor de M? Oi? O J tem que ser igual a quanto? Lembra? Quando você tem um certo J, M ele vai de menos J a J. Certo? Por que 3? Não entendi. Sempre 2J mais 1. Isso dá 2J mais 1. Né? Eu só estou te dizendo que, para dado um J, o M vai de menos J a J. Eu encontrei que o maior M que eu tenho é J1 mais J2. Está incluindo zero. Quando J é inteiro, né? Quando semi inteiro, o zero não aparece. Certo? O problema é o seguinte, eu não tenho nenhum M maior do que o máximo, por definição, porque ele é o máximo. Então, eu não posso ter um J maior do que esse número aqui. Certo? E nem posso ter um J menor do que esse número também, porque senão ele não apareceria na minha representação um elemento que tivesse esse M. Tá certo? Então, o meu J do total, ele tem que ter, nas representações da soma direta, um J igual a 1 mais J2. O problema é que a gente não sabe quantas representações irredutíveis vão aparecer no lado direito. Tá certo? Poderia ser que eu poderia ter 3 representações irredutíveis no lado direito com esse J aqui, J1 mais J2. Certo? Mas quantos vetores dessa base aqui tem esse valor aqui? Né? Quantos vetores aqui tem M1 e M2 tal que M1 mais M2 é igual a J1 mais J2? Essa aula a gente é só contar, tá? Contar. É só aritmética de inteiros, essa aula inteira. Só um. Obrigado. Maravilha. Não posso ter outra possibilidade aqui, né? Agora, aí você se pergunta, isso... Porque o maior M1 que eu posso ter é igual a J1, certo? E o maior M2 que eu posso ter é o J2. E não tem nenhum outro estado que me dê M1 mais M2 igual a J1 mais J2. É impossível. Tá certo? Vai ficar mais evidente quando a gente perguntar o seguinte, tá? Então, esse cara aqui só tem um. Então, essa representação ela só pode aparecer uma vez. Então, a gente sabe que pelo menos uma representação com spin J1 mais J2 tem que aparecer no lado direito. Senão, eu não teria ninguém me dando o M certo. Tá certo? Agora, e quando eu quiser me perguntar, e o M igual a J1 mais J2 menos 1? E aí? Quantos tem? De quantas maneiras diferentes eu posso somar esses M1 e M2 de forma a obter esse valor aqui? Duas vezes. Tá on fire. É porque esse cara pode ser J1 menos 1 e esse J2, mas esse cara pode ser J1 e esse J2 menos 1. Né? Ou seja,
Isso aqui pode ser assim, ou J1 menos 1 mais J2. Ou seja, esse cara aqui sendo o M... apenas uma única possibilidade para determinar o meu M correto, mas eu tenho duas possibilidades para determinar meu... Você tem uma possibilidade para determinar o M dos indivíduos e duas para o M do total. Porque lembra, o M é o autovalor do JZ total. Então você tem, né, para dado um M total, e para esse M total aqui, só existe um par de individuais que me dão ele. Para esse M total aqui, eu tenho dois pares que me dão esse valor aqui. Certo? Mas veja, pessoal, eu já tenho essa representação aqui. Certo? Essa representação, ela vai me dar um M desse valor aqui. Porque eu posso, lembra, eu posso aplicar o J menos e sair de J1 mais J2 para todos os caras. E eu acabei de ver que eu tenho duas possibilidades aqui, ó. Uma já tem que ser desse cara, dessa representação. Porque lembra, quando eu falo que a representação tem um certo valor de J, então os M's daquela representação pode ser o J1, aquele J, J menos 1, J menos 2. Então, essa representação ela já me dá um dos vetores que tem esse alto valor aqui. Só que eu tenho duas possibilidades. Se eu tenho duas possibilidades, eu preciso botar uma representação que tem aquele J. Então, eu tenho uma outra representação lá dentro, vamos botar assim, A, e uma representação B, que vai ter J1 mais J2 menos 1. Tá certo? Eu estou vendo as representações que vão aparecer no lado direito. Tá certo? A gente depois vai ter uma tabela gigante para ocupar esse quadro inteiro, mostrando como construir ela, tá? Aqui eu estou só mostrando para vocês, passo a passo, a lógica dessa construção, antes da gente fazer ela explicitamente, tá bom? Então, a gente tem uma segunda representação. A gente sabe que no lado direito vai ter uma representação do momento angular total com esse J, que é J1 mais J2, só que a gente vai ter que ter a gente vai ter que ter exatamente mais uma com essa representação aqui. Com essas duas no lado direito, eu tenho duas maneiras de ter o mesmo M. O mesmo M pode ser porque eu estou nessa com o meu J total menos 1, ou eu estou nessa com o meu J total máximo. Tá certo? Acho que não tem diferença de somar individualmente. Não é uma questão de somar, é quantas maneiras você pode fazer isso aqui, ó. Isso está sempre pensando em ser irredutível. Aham. Tudo parte disso aqui. Quantas maneiras eu encontro o mesmo M dado M1 e M2? E lembrando que M1 e M2 estão limitados por J1, menos J1, J1, menos J2, J2. É só... Oi? Individualmente é escolher o momento angular na direção Z do grau de liberdade 1 e do grau de liberdade 2 independentemente. Porque isso é o momento angular das partes. E esse é o momento angular do todo. De quantas maneiras diferentes você encontra o mesmo momento angular do todo? Aí a primeira resposta foi, quando o momento angular na direção, sempre na direção Z, tá? Quando o momento angular do todo é igual a J1 mais J2, só existe uma forma. Então eu vou precisar de pelo menos uma representação que me dê esse cara. Eu não posso ter maior porque uma maior implicaria num M total maior também, que não aparece. Então eu não posso ter. Então eu preciso ter um desse cara aqui. Só que uma representação desse tipo, ela vai me dar o M total, igual a J1 mais J2, mas ela vai me dar todos os outros M's, ou seja, ela vai disso até menos J1 menos J2. Ela já me dá todos esses dois. Eu já tenho aqui, quando eu falo que essa representação está presente no lado direito, eu já tenho 2JA mais 1 elementos na minha representação do lado direito. Sendo que um deles vai ter
M total igual a JA menos 1. Tá certo? Um é menos o outro. Isso. Quando eu for procurar o próximo, né, agora procurando o próximo, eu vejo que eu tenho duas possibilidades para obter isso. Essas duas possibilidades me dizem que uma já foi exaurida por esse cara e a segunda precisa vir para uma introdução de mais uma representação, que é essa representação aqui. Então agora eu tenho mais 2JB mais 1 elementos. Tá certo? E aí eu posso me perguntar, bom, e agora, quando eu quiser que o meu M seja igual a J1 mais J2 menos 2, de quantas formas eu posso fazer isso? É só contar, pessoal, veja. O menos 2 ele pode estar aqui, o menos 2 pode estar aqui. Eu vou ter menos 1 aqui e menos 1 aqui. E quantas mais formas eu posso ter? É só você pensar como que você distribui esse menos 2 para os J's. Pode ser menos 2 para cá e 0 para esse. Pode ser menos 2 para cá e 0 para esse. Pode ser menos 1. E acabou, né? São 4. Desculpa. 3, né? Isso, 3. Tem que ser 3, porque senão teria errado. Eu tenho que mudar uma coisa. Meu JB, eu tô vendo que JA dentro do meu JB. Como assim, JA? Mas JA não é J1 mais J2? Isso. Então, e meu JB é J1 mais J2 Menos 1. menos 1. Isso. Então, seria JA menos 1? É, JA menos 1. Então, para mim, JB é uma representação redutível. Não? Não, digamos, o spin a qual ela está associada tem uma relação com outra representação na mesma soma direta, que é essa aqui. Mas isso não diz que essa é redutível por causa disso. Por que isso implicaria que ela é redutível? Por que JB seria redutível? Porque JA, na minha cabeça, está sendo uma representação redutível. Isso. Só que aí JB virou uma composição de JA mais alguma coisa. Por que J mais alguma coisa? Eu não entendo. Por causa do menos 1. Mas eu acho que... Pensa no seguinte, quando a gente fez para o spin 1, para o spin meio, a gente tinha esse cara aqui. Ó. A gente poderia ter começado com esse cara aqui. Esse cara é o cara que tem o M maior. Lembra, esse cara aqui ó, tem M igual a meio mais meio. Tá certo? Quando a gente foi para a representação de um M menor que esse, seria M igual a 0. Certo? A gente descobriu que esse cara pode ser meio menos meio ou menos meio mais meio. Tá certo? Então são dois vetores. Nenhum dos dois individualmente faz parte de uma representação do momento angular total. Mas esse mais esse ou esse menos esse fazem. Uma era de spin 0, porque spin... veja, essa aqui é de... Para ter um M igual a 1, eu preciso ser... Para ter M igual a 1, eu preciso ter um cara com J total igual a 1, que seria o meu JA igual a 1. Mas eu tenho a próxima também, eu tenho JB igual a 0, que é 1 menos 1. E esse cara aqui, ó, é aquele cara que vai ser assim, ó, mais menos, 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 mais. E ele não tem nada a ver com esse outro cara que você está confundindo, eu acho que você está confundindo, que é esse cara aqui. Então, esse cara aqui não faz parte desse espaço aqui. Esse aqui é um espaço de spin 0, dimensão 1. E esse cara aqui é um dos elementos de base do espaço de spin 1. Esse é de spin 0, spin 1. Tá? É confuso, tá? Então, bom, a gente tem 3 formas de fazer isso. Só que veja. Esse cara aqui, ó, ele vai introduzir um M desse tipo. Porque ele vai do máximo e vai descendo. Esse também vai introduzir. Mas eu tenho 3 possibilidades. Sobra 1. Então eu preciso ter mais um cara. Eu vou ter que ter meu JC igual a J...
B menos 1. Tá certo? Então, a minha dimensão vai ser 2JC mais 1. Tenho 3 possibilidades aqui de M, tá certo? Mas esse cara já me dá um M desse tipo, desse valor. Esse já me dá um M desse valor também. Né? Então eu preciso de um terceiro cara. Uma terceira representação para ter 3 possibilidades de obter aquele mesmo M. Tá certo? E você pode continuar. Isso vai, né? Quando você pegar o menos 3 aqui, ó, como é que vai ser, pessoal? O menos 3 aqui, o menos 3 aqui, 2 mais menos 1 menos 2, ou menos 2 menos 1, 2. Né? E depois não tem mais nenhuma, né? É 4, isso mesmo. Tem que ser 4. Só que aí, esse valor de M já tem um que vem daqui, um que vem daqui, um que vem daqui, então tem que ter mais uma representação de 2J D, que vai ser igual a JC menos 1. Professor, eu não tô entendendo nada desses JD, JC, que o M já apareceu. Tá aumentando. Você já tinha colocado que a soma do espaço era 2J mais 1 com 2J mais 1. Isso, é exatamente isso. E aí agora você está colocando mais J's ainda. Tá aumentando a dimensão. É isso mesmo. É isso. Não está aumentando a dimensão, não. Porque, veja, o que a gente vai ter que encontrar é que essa soma ela tem que convergir mais 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1. Esses A, B, É vezes. Isso tem que ser, ó, soma sobre o índice aqui, de A até Z, sei lá o que, 2Jmi mais 1. É isso que a gente vai provar. Beleza. Certo? A gente vai pegar toda aquela base do produto e combiná-la em pedacinhos. Da mesma forma que a gente fez, lembra? A gente tinha esse cara aqui, ó. Mais, menos, mais, menos, menos, mais, menos, mais. Certo? A gente tinha esses caras aqui. A gente fala, não, pera um pouquinho. Eu vou pegar esse cara, e vou pegar essa combinação, em vez de eu ter esses caras individualmente, eu vou pegar essa combinação e essa combinação como elemento da minha base. Certo? Tem 4 elementos na minha base, né? Aí eu vou falar, eu posso descobrir que isso aqui é parte de uma representação de JA igual a 1, e esse cara aqui é a minha representação de JB igual a 0. J não pode ser negativo, então acabou. Certo? E é isso que a gente vai encontrar. A gente vai subtraindo aqui até a hora que a gente vai exaurir esse número aqui e ele vai chegar no mínimo dele. Certo? Como eu falei, pessoal, é uma aula de aritmética. Ok, então, basicamente o que a gente vai encontrar é o seguinte. J vai ser igual a J1 mais J2, J1 mais J2 menos 1, e isso vai seguir até a gente encontrar J1 menos J2, tá certo? Que a gente vai sempre ordenar as coisas de forma que J1 é maior que J2. Certo? Deixa eu ver. Isso é uma maneira. Tá? Esses caras aqui são o que eu estava chamando de JA, JB, JC, assim por diante. É só
botei na notação que geralmente se usa nos livros, tá? O J total, ele tem essas possibilidades aqui. E só aparece uma vez cada representação. Porque você poderia se perguntar, será que, né, esse J aqui, digamos que eu tenho J1, J2. Aí J1 vezes, né, 2J1 vezes J2 é igual a, sei lá, 50. Esse número 50 eu poderia encontrar, sei lá, 10 vezes 5, entendeu? Poderia ter 10 vezes a mesma representação de spin 5, entendeu? Spin 5 não, é de 5 dimensões, que seria a representação de spin 2. Mas não é assim que acontece, porque a gente estudando o alto valor do M total, a gente viu que só pode ter uma de cada spin. Então a gente só tem uma de spin J1 mais J2, uma de spin J1 mais J2 menos 1, uma de spin assim por diante, até chegar na última aqui. Tá? Essa última é só na hora que a gente chegar, contar essas possibilidades aqui, a gente vai ver esse cara aqui menos J2. Tá certo? Aí você pode ter menos J2 aqui ou menos J2 aqui e fazer todas aquelas combinações que a gente estava fazendo antes, né? Mas a gente não pode depois subtrair uma coisa menor que J2. Tá certo? Não, é por isso que para aqui. Desculpa, para aqui. Porque lembra que o negócio é que o número de M's vai crescendo e vai te dando uma representação extra, né? Mas na hora que você começar a entrar no M negativo, tem menos possibilidades de novo, vai diminuindo o número de possibilidades, tá certo? Por isso que o menor momento angular total que você encontra é a subtração. Né, alguns lugares bota módulo aqui, porque aí você não precisa fazer essa escolha. Faz. Bom? Então, se você tem uma partícula de spin 3 com a partícula de spin 8, você vai ter 11, 10, né, até você chegar em 5. Certo? É assim que só aumenta o angular, ou seja, se J1, né, igual a 5 e J2 igual a 3, né, então você vai ter uma representação de spin 8, 7, 6 e 5. Não, e 4 e 3. E 2. Tá certo? Então, se existissem esses monstros de spin 5 e spin 3, então eles combinadamente se comportariam como partículas de spin 8, 7, 6 até 2. Mas nunca se comportariam como uma partícula de spin 1 ou 0. É isso que quer dizer que eu não posso ter nenhum repetido? Não tem, a gente mostrou que não tem nenhum repetido contando. É simplesmente o número de M's, aí a gente vê quantas representações permitem aquele valor de M, e a gente foi contando e vendo que cada uma só é permitida aparecer uma vez. É porque você usou o exemplo se eu tiver 50, pode ser 5 vezes 10. Então, o que eu quis dizer aqui no exemplo é assim, a priori você poderia imaginar que seria uma possibilidade. Mas ao fazer a conta você descobre que não é o que acontece. Isso. Mas o espaço não deveria ser a soma dos espaços anteriores? Isso, basicamente, isso aqui vai ser igual a V8, V7, V2. São 6 espaços, 7 espaços, não 8. Eu achei que deveria dar 8 espaços. Não. Porque 5 com 3 chega a 8. Então, você tem uma representação de spin 8 na sua soma direta. Tá vendo o que é a soma direta? Ó, aqui, ó, uma representação de spin 1 e uma representação de spin 0. Essa tem 3 graus de liberdade, essa tem 1 grau de liberdade. Né? Se você tiver aqui 3 meios, aí vai ser a mesma coisa. Você vai subtraindo. Tá bom? Vou seguir. Vamos fazer a conta, então. Quanto que é somatório? Eu botei N? Botei. J1 menos J2 até J1 mais J2 de 2N mais 1. Quanto que é isso aqui, pessoal?
A gente separa assim, ó. Soma de n de 0 até J1 mais J2 de 2n mais 1 mais soma de n igual a 0 J2 menos 1. Tá certo? E aqui 2n mais 1. Alguma dúvida até aqui? Desculpa. Isso tem que subtrair, né? Claro. Porque esse cara não começa do zero, tá vendo? Ele começa desse cara aqui. E como eu estou começando do zero, eu tenho que subtrair os termos que eu adicionei ao começar do zero. E para subtrair esses caras, eu simplesmente subtraio a soma de 0 até 1 antes do que vai aparecer na minha soma. É aquele negócio de integral de a a b igual a integral de a a x mais integral de x a b. Tá certo? É a mesma coisa. Tá? Bom. Quanto é que é isso aqui? Soma de n igual a 0. J1 mais J2 de 2n mais 1, né? A parte do 1 é fácil, só esse pedacinho aqui, e a parte do n é aquela soma, né? Aquela fórmula da soma que vocês sabem, né? Se vocês fazem isso aqui, vocês vão encontrar o seguinte. Esse pedaço do n vai dar digamos, o valor, o número final, né? Vezes n mais 1, né? Vai ser assim. J1 mais J2 vezes J1 mais J2 mais 1. É aquela soma que foi o Gauss que disse que tinha 6 anos de idade e descobriu. Quando botaram ele de castigo, fala, você só sai daí. Então, vezes 2, né? Então essa aqui é a parte da soma do n, tá certo? Mais a soma do 1, que vai ser... Ninguém conhece essa história do Gauss, não? Vocês, isso, claro. Esse cara doido está falando. Não, é uma dessas lendas, né? Diz que ficou de castigo e a professora falou, ó, você só sai do castigo quando você somar 1 até 100, né? Todos os números possíveis entre 1 e 100. E aí ele, em 1 segundo, deu a resposta, porque ele pensou na fórmula. Agora saber se é verdade. Tá, pessoal. Bom, mas isso aqui vocês lembram, né? É o n vezes n mais 1 sobre 2, tá? Ok. Então, isso aqui dá isso. E o outro pedacinho vai dar soma de n0 até j1 menos j2 menos 1 de 2n mais 1, que vai dar uma coisa similar, só que agora vai ser J1 menos J2 menos 1 vezes J1 menos J2. 2 sobre 2, eu corto 2 com 2, mais J1 menos J2. Tá certo? Pessoal, olha aqui. Deixa eu ver se não tem nada errado. Eu fiz alguma coisa errada aqui? Ah, não, besteira minha. Ó, eu tenho esse termo aqui, ó. Mas ele está aparecendo aqui. Tá certo? Então, se eu botar esse cara aqui em evidência, vai ficar o quê? A mesma coisa. Então, isso aqui vai ser igual, né? Essa soma aqui vai ser igual. Essa aqui agora vai ser igual a J1 mais J2 mais 1 ao quadrado, que é isso aqui. Vocês concordam que isso aqui é J1 mais J2 mais 1 ao quadrado? É só pensar que você pegou esse cara aqui e botou isso aqui em evidência. Então fica isso mais isso, que é 1, que é a mesma coisa que eu tinha antes. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, menos. E aí aqui tem um truquezinho para a gente conseguir fazer essa conta de maneira fácil. Então, tá, esse aqui em evidência, soma fica J1 menos J2 ao quadrado. Tá certo? Aí aqui a gente faz assim, pessoal. Eu vou... Faço o primeiro
cara aqui, ele aparece de novo aqui. Então, em evidência, é isso mais 1. Só que isso mais 1 corta. Isso. Tá? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu 1 aqui e vou separar ele em meio mais meio, tá certo? E aqui eu vou botar menos meio mais meio. Aí vai ficar assim. J1 mais meio, mais J2 mais meio. É só truquezinho de conta, eu gosto de fazer porque às vezes vocês aprendem o truque vendo outra pessoa. Menos J2 mais meio, tá? Então eu tenho dois fatores, né? Eu tenho tipo A, B, posso chamar isso aqui de A, B ao quadrado menos A menos B ao quadrado. Certo? Então é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B e a mesma coisa aqui, tá certo? Só que aqui é menos, então é menos A ao quadrado menos B ao quadrado mais 2 vezes. Então fica o quê? Fica igual a 4 vezes AB. Tá certo? Se eu não tiver feito besteira, isso aqui vai ser igual a 4 vezes J1 mais meio certo? Eu pego esse 4 aqui, transformo em 2 vezes 2, meto um 2 aqui e vai ficar assim. Mais 1, 2. E aí vocês finalmente acreditam em mim que aquela específica soma de representações, que vai pegar todas as representações que tenham do momento angular total, J1 menos J2 até J1 mais J2, vai de fato exaurir todos os graus de liberdade que eu tinha anteriormente na minha base do produto. Tá certo? Então as lições são, na minha representação, soma, vai aparecer somente uma de cada spin, e esses spins serão a soma dos spins totais, subtraindo 1 toda a vida até chegar na menor possível, que é essa aqui. Pode pensar no módulo aqui, porque aí você não precisa nem ordenar a maior e a menor. Certo? Então agora você já sabe como combinar qualquer tipo de partícula. Certo? Ou seja, você pegar isso aqui com uma terceira partícula, vai ser a mesma coisa. Você vai pegar o produto, aí você vai fazer tipo uma distributividade da coisa e repetir. Tá certo? Ok, deixa eu ver. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Por mais que seja confuso e trabalhoso, eu acho que não tem nenhuma... Sim, sim. Tem que fazer, pessoal. Isso aqui tem que fazer, porque senão é inútil. Tem uma frase que sintetiza tudo, assim, tipo, essa resposta significa que o lado direito significa que o lado esquerdo... Não, eu diria que tem mais uma lista de conclusões, né? Eu diria o seguinte. Deixa eu ver como escrever isso. Uma frase, né? Uma para cada...
2 menos 1. Então, as conclusões são: essa combinação resulta nesses possíveis spins aparecendo somente uma vez. Então, são duas partes nessa conclusão. Uma coisa importante é que cada um desses spins aparece no lado direito uma vez só, tá certo? E o segundo são exatamente quais são os valores de spin que aparecem. São esses os valores de spin que aparecem e cada um deles aparece uma vez só. Essas são as conclusões, certo? Ou seja, se você pegar um fóton e um elétron, colidiu, o que quer que seja que saia dali tem que estar fazendo parte dessas representações aqui de 1 mais meio. 1 mais meio é o quê? 3 meios, meio e acabou. Então, ou sai um negócio de 3 meios ou sai um negócio de meio. Certo? E a mesma coisa se você fizer cromodinâmica e pegar 3 quarks, você vai ver que tipo de coisa que pode sair dali. Quarks. Da cromodinâmica. Quarks, né? Não, não. Você tem que ser de meio, Bom. Bom, pessoal, vamos ver aqui É que tem coisa que você escuta em outra língua e aí se grava no seu cérebro na pronúncia da outra pessoa, entendeu? Bom, agora vamos ver como é que a gente faz a construção desse negócio, ou seja, na prática, como é que você sai da representação de produto e chega na representação de momento angular total, tá certo? Sabendo agora quem que vai aparecer e quantas vezes, isso fica razoavelmente mais fácil. É que eu fui pensando e escrevendo, aí o texto saiu meio truncado. Mas a ideia é essa aqui, tá certo? Ok. Deixa eu ver, porque eu vou precisar do quadro inteiro para fazer uma tabelinha aqui para vocês. Ok. Então eu vou fazer uma tabela que quando eu andar nessa direção, eu vou diminuir o meu M, certo? Meu M vai diminuir e quando eu andar nessa direção, eu vou diminuir o meu momento angular total. Certo? Momento angular total. Oi? Não, esse aqui é o rótulo do momento angular total da combinação. É aquele J que pode ser J1 mais J2, J1 mais J2 menos 1 e assim por diante. Certo? Ok. Quantos estados da representação produto podem aparecer aqui? Oi? O Fábio não está, né? Ele estava animadaço. Bom, seria assim, né? O J1, J1, J2, J2. Tá? Como a gente vai escrever um monte desses vetorizinhos aqui, eu vou poupar a notação e aqui dentro da minha tabela vai aparecer somente as bases do produto. E na base dos produtos, J1 e J2 estão fixos, tá certo? Então eu vou escrever só os M's que aparecem, tá? Então em vez de eu escrever assim, eu vou escrever só esse M e esse M aqui. Ok? Então, aqui vai aparecer o J1, J2. Todo mundo concorda? Esse aqui é o único vetor da base produto que tem M igual a J1 mais J2, certo? Todo mundo concorda? Isso. Né? Lembrando que isso aqui é M1 e esse cara é M2. É o valor de M, tá bom? E aí o que eu faço, pessoal? Para obter todo mundo que tem para cá. Eu aplico meu J total menos. E obtenho todos os M's aqui. Então, aqueles primeiros 2JA mais 1
eu já acabei de obter aqui. Diminuindo o M. Ah, tá. Eu pensei que estava aumentando. Não, diminuindo o M e diminuindo o J. Eu começo dos... Poderia ter feito ao contrário, tá? Mas até o livro faz assim, eu aprendi assim, acho que não... O operador J menos, digamos assim, seria um operador de abaixar, né? Isso, ele abaixa o momento angular total. Certo? Então não tem nenhuma ambiguidade, não tem nenhuma escolha, você simplesmente faz isso aqui. Certo? Esse cara aqui é o valor, né, de... Esse aqui é M, esse cara é J, vou botar assim. Aqui é J e aqui é M. Aqui é J1 mais J2, né? Aqui é J1 mais J2 menos 1. Aqui é J1 mais J2. Aqui vai ser J1 mais J2 menos 1, né? Do total e assim por diante. Ok? Bom, aqui não tem. Essa representação não tem um valor de M igual a J1 mais J2, então não aparece nada aqui, certo? Só que aqui eu tenho esse vetor, tá certo? O que vai aparecer aqui? Certo? Aqui pode aparecer J1, J2 menos 1 ou J1 menos J2. Tem dois vetores aqui, certo? Só que um desse valor de M já foi tomado aqui, certo? Tá? Quem é o que o J menos faz aqui? Né? Veja. Eu vou ignorar por enquanto. Deixa eu ver onde que eu boto. Vou botar aqui. Lembrando, pessoal, J menos vai ser igual a J menos do 1 mais J menos do 2. Certo? O importante é que as representações elas foram construídas através da soma dos operadores. Tá certo? O que esse cara aqui faz aqui? Esse cara aqui diminui um desse e esse cara diminui um desse. Então aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. J1 menos 1 J2 mais, isso é super importante, J1 J2 menos 1. Menos 1. Aqui é o M1, aqui é o M2, aqui é o M1, aqui é o M2. Ah, tá. Menos 1. Aqui eu sei que pode aparecer esse ou esse. Mas veja, essa combinação linear ela tem que estar aqui e ela tem que ser linearmente independente desse cara aqui. Tá certo? Quando você procurá-la, você vai descobrir que tem um menos aqui. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui, para ser linearmente independente desse cara aqui, tem que ser essa combinação em particular aqui. Certo? Professor, ali onde você circulou mais é só para dar ênfase mesmo. Não só Não é. Deixa eu tirar o mais. Não. É soma. É soma. Deixa eu ver. Tá. Ok. Pessoal, aqui, veja, esse cara aqui vai ser um novo vetor. Eu vou chamar esse cara aqui, sendo esse cara aqui vai ser o vetor. Deixa eu ver onde eu escrevo aqui embaixo também. Esse vai ser o meu vetor JJ. Ele vai ser igual àquele cara ali, né? O J1, J1. Certo? Porque é o máximo, só tem um. Eu poderia ter escolhido uma fase aqui.
O fato da minha fase ali ser simplesmente 1 é o que o pessoal chama de convenção de Condon-Shortley. Tá? Condon-Shortley é essa escolha de fase trivial aqui. Simplesmente dizendo que a fase relacionando esse cara com esse é 1. Certo? E se vocês forem pensar um pouco, aqui também, ó, eu poderia ter um alfa qualquer. Tá certo? E esse cara continuaria sendo linearmente dependente daquele. Então a gente está usando essa convenção de Condon-Shortley para definir as fases dessas representações todas. Certo? Mas, felizmente, basta a gente escolher a fase do primeiro e os outros vão ser encontrados como? Aplicando J menos, só que agora aplicando J menos aqui, ó. J1, J2 menos 1 e menos J1 menos 1, J2. Então você vê que, ó, quando eu estou aplicando J menos, eu vou sempre duplicando os vetores que vão aparecendo e botando mais entre eles. E quando eu for encontrar o outro linearmente dependente, vai ser mais complicado, vai ter mais e menos aqui, mas depois dali para frente, quando eu for aplicando J menos, vai abrindo esses caras aqui, com mais aqui, mas tem um menos relativo entre eles, certo? Vocês não vão precisar fazer isso aqui explicitamente, vocês só precisam entender os passos, certo? E assim por diante, pessoal. Agora aqui, a gente tem o... Das suas notas que o senhor carrega, tem mais aberto na tabela ou o senhor para por aí pelas suas notas? Eu paro por aqui. Faço mais um pedacinho, só que eu vou fazer agora. Certo? Eu acho que eu não consegui só o próximo termo da tabela. Então, vamos discutir aqui. Esse cara não tem esse valor de M, esse cara não tem esse valor de M, esse valor de M a gente tem, tá certo? Esses caras podem ser quais? Aqueles que a gente pensou juntos, né? Aqui pode ser o J1 menos 2, J2, né? Pode ser o J1 menos 1, J2 menos 1, mas pode ser também o J1 e o J2 menos 2. Tá certo? Só que aqui, pessoal, eu tenho esse cara e esses três aqui. Eu só tenho três, nessa linha aqui eu só tenho 3 vetores, são esses três aqui. Só que eu preciso de uma combinação linear desse com esse, de forma que seja ortogonal a isso e isso. Esses já são ortogonais porque eu construí assim. Tá certo? Aí basta eu encontrar a combinação linear desses caras que torna eles linearmente dependentes daqueles outros lá. Novamente vai ter uma escolha de fase, eu encontro ela, continuo, aplico o J menos aqui até chegar no último cara. Certo? E aí eu sigo a minha vida fazendo coisas cada vez mais complicadas até chegar no fim. Certo? Oi? Esse aqui é M menos 2. Esse aqui é o, tá vendo? É o MJ1 mais J2, esse é o J1 mais J2 menos 1, e esse é o J1 mais J2 menos 2. Tá certo? O que é esse X aí que você coloca? É que não tem. A representação de spin total J1 mais J2 menos 1 não tem um valor de M J1 mais J2, que é maior do que o momento angular total. Essa aqui tem momento angular total J1 mais J2 menos 2, então naturalmente ela não tem M igual a J1 mais J2, nem M J1 mais J2 menos 1. Só a partir do J1 mais J2 menos 2 que ela vai ter um M. E assim por diante. Certo? E aí pronto. Pessoal, a gente tem que aprender essas coisas, mas assim, todo computador que vocês usam, se já usando Windows não, mas se já usam um sistema operacional ou outro, tem implementação pronta disso aqui, entendeu? Então isso não é uma coisa que vocês vão precisar fazer na prática, mas é bom entender de onde que vem e como é que funciona, certo? Principalmente as questões das convenções. Tá? Ok. Isso a gente já fez na aula passada, não precisa ver de novo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem, só para ver aqui quanto mais eu faço.
É porque agora, nas minhas notas, eu pego e refaço esses caras aqui, ó, em detalhe, tá certo? Ou seja, essa passagem daqui para cá, esses caras, aquilo que eu falei para vocês de montar uma combinação linear, resolver, encontrar quem são as fases, eu faço explicitamente. Como a gente vai passar para outro assunto depois, eu não sei se vale a pena a gente ver isso agora. Acho que eu posso fazer Eu vou fazer porque o que eu fiz aqui está errado. Então, como eu fiz errado aqui para vocês, eu vou fazer aqui para... tá errado isso aqui que eu fiz. Então, e tanto esse quanto esse aqui estão errados, tá? Eu vou fazer agora explicitamente para fazer certo, para vocês verem como é que é. Tá bom? Fui fazer de cabeça e esqueci os detalhes, estava feito aqui. Bom, então memorizaram ou transcreveram essa tabela aqui, botam um xizinho aqui, ó, dizendo que vamos fazer agora corretamente. Esqueci logo. Então, ó, a gente tem esse cara aqui, ó. A tabela estava errada? Não, só duas entradas nela estão erradas. Que é o que eu vou fazer agora. Tá certo? Então, ó, aqui é a representação do momento angular total. Tá certo? Então, aqui eu vou querer o J1 mais J2, J1 mais J2. Tá certo? Esse cara aqui a gente já pegou o mais 1 como sendo Conon Shortley, que vai ser J1, J2. Tá certo? Não confundir. Aqui é o rótulo do momento angular total e aqui é o rótulo do produto. Tá certo? Então, é um monte de J, um monte de 1 e 2, mas é a vida, tá? Quando eu aplico o meu J-, pessoal, que foi o que eu fiz errado ali, porque eu fiz de cabeça, vai ficar como? J1 mais J2, J1 mais J2. Isso aqui fica quanto, pessoal? Lembra do C-, que é raiz daquela... Então, se vocês fizerem aquela continha lá, vocês vão encontrar o seguinte, isso aqui é raiz de 2 vezes J1 mais J2. Esse aqui é o C-, tá? É o C- de J1 mais J2 mais J2. Lembra que o C- aqui é C- de J. É isso que a gente está obtendo aqui. E por definição, ser J1 mais J2 e J1 mais J2 menos 1. Tá certo? Mas isso aqui, pessoal, foi a aplicação do J- no lado esquerdo. O mesmo J- no lado direito vai ficar como? Vai ficar assim. Menos é o 1 mais o J2 menos, certo? Aplicado agora no lado direito. J1, J2. Certo? Isso aqui vai ficar como, pessoal? Vai aparecer esse cara aqui, atuando aqui primeiro, que vai aparecer o C-, mas só do J1, tá certo? Então vai ficar assim, H cortado, raiz, aí vai ser... cadê? Eu não fiz... Aqui. Vai ficar só raiz de 2J1. E aqui vai ficar J1 menos 1, J2. Certo? Mais H cortado, raiz de 2J2, J1, J2 menos 1. Ou seja, agora eu apliquei o operador abrindo em termos da representação do produto. Tá certo? O lado direito. Ou seja, esse cara aqui é o lado esquerdo e esse cara aqui é o lado direito. Certo? Então, para eu descobrir quem é esse meu vetor, basta eu pegar, igualar esse com esse e dividir por isso aqui. Certo? Então, eu vou descobrir que J1 mais J2
J1 mais J2 menos 1 vai ser igual a... Quando eu dividir isso aqui, pessoal, veja, é uma raiz, o 2 aqui vai cortar com raiz de 2, o H cortado corta com H cortado, e vai ficar... Fala. Só uma dúvida, professor. Ali na primeira chave em cima, o menos 1 é para todos, né? Não é para J2 específico, né? É para todos, é para todos. É simplesmente o rótulo, né? Porque isso aqui é o J total e isso aqui é o M total. Tá. Sim, sim. Então, esse cara, eu igualo isso com isso, vai ficar assim. Raiz de J1 dividido por J1 mais J2, fica J1 menos J2 mais raiz de J2 dividido por J1, certo? Bom, então, só para ver como é que faz corretamente, é essa combinação linear. Eu tinha esquecido desses fatores aqui. Por que eu esqueci desses fatores? Porque quando eu fiz na outra aula de cabeça, eu fiz para o caso em que o J1 é igual a J2. Aí quando o J1 é igual a J2, isso aqui dá aquele termo de 1 sobre raiz de 2, entendeu? Por isso que eu tinha ficado com aquilo na memória, quando eu fiz de cabeça eu esqueci. Então quando você está somando momentos angulares diferentes, o peso que você tem para combinar, né, a base do produto é diferente aqui, certo? E aí quando você pegar a combinação linear, uma segunda combinação linear desses dois vetores produto aqui, com alfa e beta, e descobrir para eles serem ortogonais isso aqui, você vai descobrir, né? Ou seja, deixa eu ver. Não, acho que não vai ter que fazer isso. Tá. Pessoal, então tem mais duas dicas de como terminar essa conta aqui. Eu vou passar elas de uma outra forma, que eu ainda vou decidir, tá certo? E eu vou passar um trabalho, que vai ser o trabalho que vai envolver spin e adição de momento angular, para ser adição na prova, tá? E aí o assunto da prova a gente começa semana que vem e depois faz a prova. Beleza? Valeu, pessoal.